Tira aí minha papada, por favor. Botar a postura, né? Certinho? Ok. Aí chegou a paciente agora, me lembrei agora. Chegou a paciente dizendo, eu tô com tanto medo de amputar essa perna, não sei o que. Eu disse, mulher, eu não faço cirurgia aqui não. Aí ela começou a rir. Diabética. Difícil ela, nem se nega. Tô assinando pra todo mundo aqui, viu, Bruna? Muito bem, vai. Bem, vamos começar sempre de frente. Já participou do podcast? Já. Já, né? Já. Vai dar aula aí. Amém. Ok. Eu então. sempre gosto da minha cadeira mais altinha um pouquinho, mas se vocês quiserem aumentar um pouquinho também, né? Se quiser aumentar, se tiver confortável assim. Só um pouquinho aqui, porque eu acho Eu gosto da minha mais alta. Porque depois eu baixo as cadeiras tudinho. Aí Eu vou dar uma subidinha aqui na Pode minha, subir. Porque eu sou pituchuca. que Acho que a gente fica fica mais melhor. posicionada, né? Dá uma crescida, né, amiga? Vamos lá, vamos crescer a autoestima aqui, tudo. eu me sinto mais confortável nela mais alta. Vou meter. É, Sempre de frente, né? Tá. Para o microfone. Não precisa encostar. perfeito. Tá bom? Fica, né, confortável. Se quiser encostar na cadeira. Aí eu regulo aqui. Tá. E dou só o volume lá. E a gente já vai começar. Bota as Celular no silencioso. Sim, sempre, eternamente. É, o meu também. Não tem nem como. o meu Então nem pronto, vamos sai conversar, um do- bate-papo, como todo mundo já é experiente, né? Aí no podcast, é uma conversa normal. O que pode acontecer é eu precisar entrar em cena para regular alguma coisa, né? O Perfeito. microfone. E assim, né? Um cara desse tamanho, para não aparecer nas câmeras, É. fica um pouco meio estranho, Isso. porque eu venho por aqui, né? Por baixo, né? Mas a conversa continua. Perfeito. Tá perfeito. certo? Tá, Faz de conta que não está acontecendo nada. tá. Vamos lá para o podcast para vocês. Hanna, é Hanna. É Hanna Hanna, Lima. Hanna, né? Tá só. Às vezes é Hanna, né? Normal. Já veio diferente demais, mulher. Né? Daí, né, ia mudar muito. Vamos passar o áudio. Pode falar. Oi, Seu nome. eu, Sim, Bruna Gallert. pode falar mais. Meu nome é Bruna Gallert. Eu tenho 39 anos. Minha rede social é @BrunaGallert. Certo. Tá bom? Simoni? Simoni Matoso, psicóloga clínica. Simoni, bota um pouquinho mais para perto de você, por favor. Isso, e pode subir. Aí. E aí, Certo. Fala. Simoni, psicóloga. Até não quero nem falar, 45. Depois dos 39. Ana, fala. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Instituto Hanna Lima. Um espaço para cuidar de você por inteiro, porque saúde é muito mais do que tratar. Fala. Ih, eu esqueci minha vinheta. Peraí. É transformar e transformar a sua vida. Eu sou Só Hanna um Lima, minuto. pesquisadora, tenho 42 anos, falo com muito orgulho. Só um minutinho, viu? E pensa numa pessoa que gosta de dizer idade, é sério. É. Impressionante, uma mulher que gosta de dizer idade. Eu tô usando os meus 39 até mês que vem. Falta 20 dias pros 40. Vai usar sempre. pelo Eu tô amor de usando os Deus. 39. Deixa eu Eu vou usar. fazer 46 já primeiro. De outubro? 28. Vamos passar novamente aqui o Faça áudio, uma que deu passagem. uma falhazinha aqui. Vamos lá. Pode falar. Meu nome é Bruna Gallert, eu sou psicóloga clínica, especialista em ansiedade, ataques de pânico. Certo. Meu nome é Simoni, 45 anos. Especialista em neuropsicologia. Gente, você não precisa dizer a idade na hora do Pode falar. podcast, né? Quis brincar. É. Quer ser falando aqui de orgulho, aí eu... Disse com orgulho, Simoni, entrou na Simoni, tu vai botar o microfone um pouquinho para perto de você. E agora? Pronto, ok. Ana. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Instituto Hanna Lima. Um espaço para cuidar de você por inteiro, porque saúde é muito mais do que tratar, é transformar e transformar a sua vida. Eu sou Hanna Lima, pesquisadora e eterna estudante da saúde integrativa. As três, por favor, conversando. Oh, meu Deus, as três concomitantemente É. vai virar uma feira. A gente pode Nossa, cantar. é isso Qual é
Parabéns! Pronto, ok. Falei não. Tem que falar com... Pede pra Joanice Jô. falar com... Lívia, como é que nós estamos aí? No G, a gente tá bem posicionado. tá Estão bem aqui de todas ótimas. as Como é o formas. nome da tua coisa? É o meu- Dá uma abertura aí no teu podcast. O quê? Não tô no meu Instagram. Ah, então dá uma abertura na tua live. Arroba Bruna Garrett, cadê as bruacas da minha vida? É, Bruaca, segue aí, arroba Instituto Ana Lima. É, vamos lá, vamos lá. Todo mundo passar aqui, seguindo viu? aí. Como é o nome? Então, Por que as bruacas? Minha mãe me chamava de bruaca. Então, eu chamo todas as amigas, todas que eu tenho intimidade, bruaca, vem aqui, fala, não lá. Aí onde eu chego já é bruaca, não é, amiga? É. Todo mundo vai, bruaca, mas não tem. Então, né? Beatriz se saiu do foco. Bloquinha. Pois é, elas me chamam, eu chamo as crianças de tia Bru, bruaca. Ah, virou uma Então você brincadeira. perdeu o nome, no caso. Então, desde pequena a gente falava bruaca, bruaquinha. Eu comecei a chamar as amigas e hoje todo mundo me chama por bruaca. Eu chamo os seguidores, cadê as bruacas? Aqui todo mundo mesmo. Ok? Mas é porque Até bruaca- minha filha de 6 anos. Bruaca aqui no Nordeste é como se fosse assim. Bruaca. Como é que eu posso me referir? Velha, assim, sabe? É, pois é, aí todo mundo achava muito estranho eu falar bruaca, né? Eu tenho que explicar que é um jeito legal, né? Muito Amoroso. Eu é cabrita. Vira e volta, eu tô com um paciente, eu sou cabrita, não faço um negócio desse no meu tratamento para me dar trabalho, não. É impressionante. Aí o que é autista, ele faz cabrito. Porque são literais, né? Porque é carinhoso, é carinhoso. Tudo bom? Simone, tá ok? Não. Agora sim. Todas duas, por gentileza, olha pra aqui. Pra cá. Eu Tá vou ok, dar. não. Eu vou dar. Tá ok? Pode olhar pra lá e me escutar. Eu vou dar o Instagram do Instituto no início, mas Só no clicar final eu vou no dar a mapa, abertura pra vocês tá aparecendo darem o aqui Instagram na de tela. vocês. Hã? Pegou o foco, só tá posição da conta. Reafirme. Tá certo? Como eu não fiz falta, Simone, a gente vai o tempo todo pra gente conversando. Eu vou seguir você. Eu que vou seguindo, eu tô aqui de... Entrei de caminhada. Foi ótimo. Ok? Muito em cima, não? As duas olhem pra cá novamente, por favor. Isso. Eu fico doidinha. Pronto. Não tem nenhum suporte de celular, não, amor? Suporte celular tem não. Esse que tá aí, ó, tá ali? Tu quer isso pra ser melhor? Que Bruno disser. Gaiata, literalmente. Obrigada, amor. Vamos começar? Peraí, deixa eu só ficar ali. Esqueci. Não sei qual é o nome. Aí eu vou tirar. Abaixa aí como se fosse o celular. Enviar tudo aqui. Pelo... Bota avião que não toca. Ele é de... Ele é de Não. P2 ou é... É P2? Ah, Deixa eu ver. Tudo normal, né? Só que ele pede um USB. Ele dobra aí, faz um triângulozinho. Agora toda Ele é vez eu USB, tenho que mas fazer tem umas 10 vezes pra... Impressionante, hein? USB para Não, acho que não. Acho que esse aqui tem que levantar, não? Assim. tu tem que segurar. Falei com todos, esse não sou eu. Bota assim. Aí, ó. Aí. Tem que ter esse aqui, não tem não? Esse aqui não é. Não tem contato aqui não? Amor, precisa evoluir, eu quero um presente. Tá na promoção na Casa Vamos lá? Bahia, esse daí eu preciso. Tem 800 e pouco. Só fazer deixar, né? Você vê só. Vamos começar, tá? Pega a chuva. Eita, minha filha tá chovendo. Vamos começar, tá bom? Alexa, gravação, podcast, Instituto. Alexa, gravação, podcast, Instituto.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto Hannah Lima. Um espaço para cuidar de você por inteiro, porque saúde é muito mais do que tratar, é transformar e é transformar a sua vida. Eu sou Hannah Lima, pesquisadora e eterna estudante da prática integrativa, e hoje estamos aqui no mês alusivo, o mês de Setembro Amarelo. Estamos com duas convidadas maravilhosas que já me chamou muita atenção, que é para tratar sobre ansiedade. E nós temos aqui a doutora Bruna. Fala teu segundo nome, porque eu não achei muito complicado. É Bruna Gallert. Lindo nome. Bruna Gallert e Simone Matoso, que estamos aqui para fazer esse podcast maravilhoso e a gente falar um pouco sobre essa condição que tem afetado, talvez, uma condição mundial, né? Eu vou dizer mundial. Eu não vou falar da pequena João Pessoa, não é verdade? Então, eu queria que você se apresentasse direito agora. Muito obrigada. Primeiro quero agradecer esse convite, fiquei super feliz. E eu sou Bruna Gallert, psicóloga clínica, eu sou especialista em ansiedade, crises de pânico e estou muito feliz, né? No mês de setembro a gente participa mais, né, ativamente, falando, né, sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio, e acho muito importante esses espaços de fala. Eu sou gaúcha, por isso esse sotaque, né, puxado, carregado, mas estou aqui na Paraíba já há 17 anos. E eu sou apaixonada, essa terra já é minha. Essa terra tem meu coração, meus filhos já nasceram aqui, então... E é muito importante a gente ter esses espaços para falar, para compartilhar, para trocar, e que pessoas ouçam e abra, né, de alguma forma a mente delas, e que seja sempre um bálsamo também para quem está ouvindo, que também precisa, né? Transformar um tema que uma coisa mais comum, habitual, para Exato, que as pessoas tenham mais liberdade. Exato. E eu sou Simone Matoso, psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia, e na reabilitação também a gente lida com muita demanda de ansiedade, Bruna. Hoje em dia é como você falou, né, Hannah? Não se restringe apenas a pequena João Pessoa, mas a todo um processo pós-pandemia. Então parece que quadriplicou os casos de ansiedade, pânico. Historicamente falando, meninas, Setembro Amarelo ele tem esse peso, essa importância aí na alusão, né, sobre a saúde mental. Mas como é que se deu essa data alusiva? Então, nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, foi em 1900, agora eu vou esquecer o ano. Eu apresentei algumas vezes essa data, acho que foi 45 ou 60. Depois eu vou olhar exatamente, mas teve um menino que se chamava Mike M. E ele gostava muito de carros e tinha um carro específico que ele estava trocando as peças, cuidando, e estava trabalhando dentro da sua normalidade. Era um Mustang, e ele pintou esse Mustang de amarelo, e ele passou muito tempo cuidando desse carro. Era um Mustang amarelo. Quando ele conclui a pintura desse carro, que ele gostava de trabalhar com isso, ele se suicida. E aí, no dia do velório, a família distribuiu panfletos e faixinhas amarelas no velório, porque era a cor que ele tinha pintado aquele carro. E aí começou-se, né, falar sobre a prevenção ao suicídio, porque aparentemente ele estava bem, estava trabalhando, estava cuidando daquilo que ele gostava, mas a luta interior que talvez ele estava sofrendo não estava aparecendo. Então começou-se a falar sobre esse cuidado de ter um espaço de fala, onde possa compartilhar, onde possa falar das suas lutas, das suas dores, né, daquilo que não está legal, porque às vezes a aparência do lado de fora está ok, mas internamente não. Então, a partir daí começou-se o Setembro Amarelo, né, a organização se tornou mundial.
O dia oficial mesmo é dia 10 de setembro, o dia da prevenção mesmo do suicídio, mas começou-se a partir desse ato, desse rapaz, desse jovem, né, que veio, de fato, né, rompeu a vida por conta de um sofrimento, que às vezes é essa falta de espaço de fala, né, de poder compartilhar a sua dor, às vezes um pensamento que não está legal, às vezes alguma angústia, alguma história que não está bem organizada dentro da sua vida. E a gente tem medo de falar, tem medo de ser julgado, tem medo do que os outros vão dizer, medo de não ser acolhido. Então, muitas pessoas vivem muitas lutas internas caladas. E aí esse sofrimento vai gerando transtornos e vai gerando pensamentos que podem levar a esse caminho que é o que a gente não quer. Então, a partir daí é que veio o Setembro Amarelo. Tem um ditado que diz que quem realmente vai praticar o suicídio não fala, né? Acontece isso? Né? Acontece. Porque tem gente que gosta de fazer chantagem emocionais com outras pessoas. Muito. Acontece muito. Isso, né? Muito, então, manipulação. Da área, pessoas que fazem manipulação também com essa condição. É triste também, mas também é uma doença isso. Em alguns transtornos aparecem isso, né? Essa manipulação de tô Os morrendo. secundários, né? Que ela tem. Exato. Com doença, com transtorno. Porque normalmente eu sempre vejo, como você está falando, Bruna, eu sempre vejo alguém que cometeu suicídio, alguém que está nesse contexto de vida, como se nada tivesse acontecendo, estou feliz, tenho família, estou bem, como foi o caso desse menino, né? Dessa pessoa que determinou essa data, né? Tão importante, né? Mas e outras pessoas que a gente vê num contexto completamente diferente e que vive falando, eu vou morrer, eu quero morrer, eu vou me suicidar, eu vou matar, né? Não são essas que realmente têm. A mente humana, ela é um mundo. Cada pessoa tem uma caixinha de surpresa, né? Então, tem umas que vão demonstrar, tem outras que não, tem outras que vão ameaçar e de fato vão fazer. Hoje, a OMS fala que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo se suicida, né? Então, é tanto sofrimento, é tanta falta de, às vezes, empatia, de diálogo, de ter um espaço onde você possa ser você mesmo, que isso gera um sofrimento que a gente banaliza e acha que o que o outro está falando é besteira, é bobagem, para com isso. Mas dor não se mede, não se mensura. Então, às vezes, o que para mim parece ser bobinho, no outro está doendo demais. E está causando um sofrimento, e esse sofrimento está gerando pensamento, e esse pensamento está gerando ideações que a gente não quer. Né? Muito. Adolescentes e jovens. Eu tenho palestrado muito em escolas e é sofrimento atrás de sofrimento. É um bullying. E aí às vezes tem medo de chegar em casa e falar para os pais, né? Não sente um lugar seguro para ser a pessoa mesma e poder falar e poder conversar. Tudo isso vai dando gatilho, né? Vai sendo alimentado. Então, é muito importante a gente poder falar dentro da nossa casa, a gente compartilhar, criar ambientes como esse. E falar, o Setembro Amarelo não é para a gente falar só sobre a prevenção do suicídio agora. Mas eu acho que é um mês que mexe na nossa estrutura, que isso tem que permanecer, tem que ser um assunto o tempo todo, espaço de fala. As pessoas precisam falar das suas dores, elas têm que falar dos seus sofrimentos. A frase que eu mais utilizei esse mês foi: falar é a melhor escolha sempre. Porque tudo que a gente cala, uma hora o corpo vai falar. E quando o corpo começa a falar, se não for através de doença, através de sintoma, né? O coração que palpita, tremedeira. Se não vem os sintomas, vem pensamentos negativos, catastróficos. E a gente vai entrando num ciclo vicioso e repetitivo que depois é sofrido para sair desse lugar. Mas tem saída. Sempre tem saída. Eu acho muito importante o que a Bruna falou no início, né? Que a gente precisa desses espaços, mas não desses espaços apenas, como ela falou, para divulgar o Setembro Amarelo. Mas a gente precisa naturalizar ouvir. A gente precisa naturalizar
olhar para uma pessoa e perceber que ela está sofrendo e a gente não achar que é sempre frescura, que é sempre vitimismo, né? E a gente Enquanto precisa... eu palestro, as crianças lacrimejam os olhos. Eu vejo ali um desespero. E aí, geralmente é assim, quando termina a palestra, aí depois eu sinto no meu braço assim, tia, vem aqui um pouquinho. Aí vai num cantinho e vem toda aquela emoção, aquele choro, né? Às vezes uma brincadeira simples, que todo mundo faz. Por exemplo, eu acabei de ser mãe, estou com uma criança de 2 meses, né? Mas eu tenho uma filha de 8 anos. E durante minha gestação, muita gente falava desse jeito. Ah, agora você vai ficar para o escanteio com ela. E eu notei que isso foi gerando uma ansiedade muito grande nela. Muito grande. Até eu ter que parar e conversar com ela, olhar no olho, dizer que nada disso ia acontecer, que ela ia participar do crescimento da irmã, né? Agora eu acho uma maldade tremenda a pessoa falar um negócio desse. As pessoas É uma não criança, tá, entendem. né? Mas tudo E bem. ela com 8 anos, ela não tem uma estrutura emocional, cognitiva nenhuma. Mas para acontece poder muito compreender. com crianças por aí. Acontece isso sempre, né? Adulto Sempre não tem alguém que faz esse tipo de, sempre tem verdade. alguém que faz esse tipo de comentário. Quando Exato, a criança mais exato. velha, infelizmente. Gente, a ansiedade tem sido a queixa realmente, né, muito comum hoje, né? Quando é que ela deixa de ser normal e passa a se tornar um sinal de alerta? Patológico, né? Quando ela vai se tornando patológico. Ansiedade, ela é uma emoção normal, tá? Assim como o medo. Não tem aquele filmezinho, aquele Divertidamente, né? É maravilhoso para explicar. É uma emoção normal. Então, em alguns momentos, é importantíssimo que a ansiedade apareça. Às vezes, ela vai nos ajudar a tomar uma atitude rápida que a gente não tomaria se não tivesse ansiedade. Não tem aquelas atitudes, o meu filho vai cair rapidamente, eu seguro ele e diz, meu Deus, eu nem pensei, eu simplesmente agi. A gente só consegue agir por conta da ansiedade, né? Lá no nosso cérebro, o sistema límbico, né? A nossa amígdala vai disparar e eu vou ter uma reação rápida por conta da ansiedade. Então, ela é importante. Ela passa a ser preocupante quando ela começa a se tornar a minha parceira do dia a dia o tempo todo. Aí não é. Quando ela começa a gerar sofrimento psíquico, quando ela começa a gerar sintoma físico o tempo todo, esse coração acelerado. Não tem nada preocupante acontecendo, mas eu tô com uma angústia, tem uma coisa dentro de mim, e aí do lado de fora tá tudo ok. Mas aqui dentro tá a mil. Pensamento excessivo, negativo, pensamento acelerado, Reações físicas. reação. É óbvio que esse pensamento vai gerar reação física. E aí a gente vai começar a sentir medo da reação física, vai começar a entrar num ciclo achando que tá doente, que tá morrendo. E daqui a pouco a gente tá no hospital. A gente E já aí, começa né? até a evitar, né, Bruna? Certos lugares, certas pessoas, certos ambientes. Sente que vai Já dar aquela condição. pensando que vai ter. ter. Então assim, eu tô ou sempre lá no futuro, imaginando esse futuro ruim, tô com medo, meu Deus. Vai dar alguma coisa errada, e se eu estiver doente, e se acontecer alguma coisa, e se eu morrer, e se, sempre no e se, idealizando essa catástrofe. Ou eu tô lá num passado, ruminando, por que eu não disse dessa forma, por que eu não me posicionei? E o nosso cérebro, ele não sabe distinguir imaginação de realidade. Então, quando eu tô só imaginando aquela história, relembrando aquela memória, ou eu tô idealizando esse futuro apavorante, catastrófico, ruim, o meu cérebro ele começa a reagir no intuito de me proteger. Então a ansiedade, na verdade, ela é uma proteção. Ela é desagradável, ela é inconveniente, porque o que ela gera não é bom, é horrível, é péssimo. Mas a ideia da ansiedade é sempre nos proteger. Se eu estou tendo um pensamento de que eu vou ter uma doença, de que algo ruim vai acontecer, o meu cérebro começa a me dar sinais físicos no corpo para eu tomar uma atitude. Bruna, tu vai ficar parada nessa situação, tu vai fugir, tu vai correr, tu vai fazer o quê? Ele quer me enviar estímulos para eu tomar uma atitude. Então vai liberar, né? Não é? Cortisol, adrenalina, aí esse coração vai acelerar, daqui a pouco a respiração tá mais acelerada, vem um tremor, vem uma sensação de cabeça oca, vazia, aí tu diz, pronto, tô tendo um piripaque, tô passando mal. E desse tô passando mal, vai aumentando, porque o medo se alimenta do medo. Então, quanto mais medo eu vou sentindo do que eu tô sentindo no meu corpo, maior esse medo vai ficando e os sintomas vão ficando mais intensos e a gente vai entrando num ciclo repetitivo.
As pessoas chegam até a confundir com infarto. Muito, muito, apontada, ferroada no coração, porque imagina que o teu corpo, o teu cérebro está Falta de ar. tentando te fazer viver. A gente acha que a ansiedade está matando, mas a ansiedade ela não mata. Ela quer te fazer, ela quer te proteger, ela quer fazer com que você viva. Mas os sintomas que ela usa para te dar esse alerta são desesperadores, horríveis. Né? Então acaba que existe uma distorção cognitiva, não é assim, Simone, que a gente chama? É uma distorção cognitiva. É como eu tô vendo esse copo, mas na ansiedade eu não enxergo ele como ele é. Eu enxergo ele distorcido, eu vejo ele de uma maneira que não é o real, porque eu tô assustada, porque eu tô vendo numa perspectiva de medo. E se a gente não trata isso, essa ansiedade, ela vai se tornando transtorno, ela pode se transformar num transtorno, ela vai se tornando patológica. Daqui a pouco tem uma TAG, né, um TEPT, um transtorno do estresse pós-traumático. Gente, você não fala as siglas, não. Fala. O estresse pós-traumático, às vezes, viveu alguma coisa, uma situação dolorosa, um trauma. E aí deixa, né, ai, vai passar, né, vamos dar uma... Mas daqui a pouco começa sintomas. Então, a gente precisa tratar as experiências da nossa vida, falar sobre isso, pensar, reestruturar, reorganizar, que vai se tornando crenças, ideias que produzem sintomas e aí vai entrando nesse ciclo de medo. E eu acho que tudo isso que ela falou, né, sobre quando a ansiedade passa a ser ruim, é quando a gente deixa de ser funcional no nosso dia a dia. Né? A gente vai perdendo algumas capacidades de sair para trabalhar, básica de sair de casa, colocar o pé fora de casa. Ir no supermercado. E às vezes é uma crise, vamos dizer, a pessoa teve uma crise de ansiedade pontual, tá? No supermercado, acontece muito. Eu tenho muito paciente que tem medo de ir ao supermercado. Por quê? Teve um mal-estar lá, né? Já vem de um histórico de pensamento que já não tá bom. Essa mente já tá sendo alimentada com bastante coisa ruim. Eu já tô com medo, eu já tô assustada, eu já tô com uma carga de pensamento que não é legal. Aí, de repente, eu chego no supermercado e eu começo a achar que aquele ambiente é preocupante. Tô dando um exemplo aqui aleatório. Essa pessoa tem uma crise ali dentro do supermercado. Ela volta para casa, chega no ambiente seguro dela e se acalma. Mas daí ela deixa essa crise para lá, mas gera-se um pensamento. O mercado é assustador. E aí, sem ela perceber, ela começa a querer evitar o supermercado. Porque ela começa a achar que o supermercado é um lugar de crise. Ou se ela voltar àquele lugar, ela vai ter uma nova crise. Então, ela está tendo a vida dela, mas sem perceber, ela dá ignorada. Ela pede, vai alguém no meu lugar, no supermercado? Ela começa a evitar de maneira sutil, mas daqui a pouco não vai ficar só no supermercado. Porque se ela não está tratando o único medo, que é ir ao supermercado, daqui a pouco a padaria também vai ser uma hipótese. Aí daqui a pouco o shopping também tem as mesmas características de muitas pessoas e ela começa a generalizar. Então começa a relacionar então a ansiedade com depressão e risco de suicídio sempre? Uma coisa pode puxar a outra. Pode puxar a outra, porque se eu não cuido das minhas ansiedades, se eu não cuido das minhas emoções, ela vai alimentando, ela vai levando. Por que eu me especializei em ansiedade e pânico? Porque com 18 anos eu passei pelo transtorno do pânico e eu fiquei 4 anos super paralisada. Eu tive agorafobia, que é esse medo de sair, medo de ir aos lugares, né? Todos os lugares para mim eram possibilidades de transtorno de pânico. E eu cheguei num nível muito intenso que ir ao banheiro sozinha era assustador. Eu tinha que pedir para minha mãe me dar a mão para eu ir ao banheiro fazer xixi. Eu tinha medo de ir do meu quarto até o banheiro. Então, quando isso, a gente vai se enclausurando, a gente vai se fechando, todos os lugares começam de repente a ser assustadores. Porque eu tô numa distorção, criou-se uma distorção na minha mente. Então eu já não estou mais enxergando pelo meu olhar natural. Existe uma lente negativada nos meus olhos, que tudo se torna assustador, me fazem enxergar as situações. Então, se a gente não vai tratando esses pensamentos, essas emoções, a gente vai se fechando nesse lugar. E quanto mais eu me fecho, mais eu vou criando um mundinho aqui dentro da minha mente, na minha imaginação,
que vai me levando para esse lugar mais depressivo, mais melancólico. Eu vou perdendo a esperança. E até o desespero completo. O mundo se torna assustador e tu tá enclausurado dentro do teu quarto ou geralmente dentro da tua casa, né? E se a gente não vai tratando, para mim começou numa crise de ansiedade, de um luto não vivido, né? Por isso que eu falo, a necessidade da fala, ela é importante. Eu perdi meu pai e eu guardei essa dor porque eu queria ser muito forte. A minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo e eu pensei, ela já tem muitas dores, eu não vou fazê-la sofrer. Então, eu guardei o meu choro e eu estava sempre sorrindo. Mãe, nós vamos dar a volta por cima, vou ajudar. E aí meu irmão nasceu cardíaco com 4 defeitos no coração, com uma doença chamada tetralogia de Fallot. E aí tinha que passar por uma cirurgia enorme no coração. E aí quando eu me dei conta, eu estava presa em tanta emoção que eu estava abafando, não verbalizando, não falando com ninguém, não compartilhando, que eu comecei a sentir sintomas. Quando eu comecei a sentir sintomas, eu continuei calada. Eu continuei não falando, porque eu também não queria preocupar. E eu também achava que iam dizer assim, para, isso é bobagem, é porque tu tá nervosa, é só porque tu tá preocupada. E é além disso. E aí eu fui guardando, sem falar, com medo de não ser acolhida, de não ter um espaço para isso. Até que quando eu consegui dizer, gente, eu estou muito, muito mal, eu já estava muito mal. Eu já estava achando que eu estava tendo um problema cardíaco, porque daí eu associei, se meu irmão nasceu cardíaco, o que eu estou sentindo também é problema do coração. Então a gente vai fazendo um bolo, vai criando um bolo, e aí daqui a pouco eu estava trancada dentro de casa, extremamente assustada, entrando num quadro depressivo. Então assim, não falar, não ter um espaço de compartilhar, vai dando cordinha para outras psicopatologias. Infelizmente, né? A nossa mente, a gente precisa de diálogo. A fala é curativa. Às vezes, só o fato de compartilhar e alguém te acolher, não precisa falar nada, só ouve, dá um abraço, ou só diz, a gente vai resolver isso juntas, nós vamos dar um jeito. Não sabemos como, mas eu tô aqui contigo, Vai às dar vezes certo. isso basta. Então, eu fui essa adolescente que levei muito tempo para abrir meu coração, tentando proteger minha mãe, tentando fazer o que aparentemente parece ser certo, mas não. O meu sofrimento tinha que ter o espaço dele. O sofrimento da minha mãe era dela, né? Cada um tem o seu espaço. Mas às vezes a gente também querer ser forte pelo outro vai trazer consequências. E se esses assuntos, quanto mais comentados e mais deixar visível nas redes sociais hoje, que é onde as pessoas buscam orientação, os pais hoje que estão escutando, que estão vendo esse podcast, eles precisam estar assim, sempre olhando para os seus filhos, aquele mais tempo no quarto, com porta fechada, abre, bate na porta, e aí tá tudo bem, aquele te amo antes de dormir, quer conversar, quer falar alguma coisa, porque como a Bruna passou, a ansiedade ela não é do dia para a noite, né? Ela vem de pouquinho em pouquinho e isso é há muito tempo. E as pessoas acham que por ela ter aqueles sintomas físicos hoje e que vão ter daqui a 1 mês, 2 meses, precisa ter um acontecimento e não. Os sintomas passam a vir sem ter o acontecimento. Exato. Né? Às vezes é só uma imaginação. Às vezes é só uma imaginação. Eu estou extremamente preocupada com minha filha, porque ultimamente ela está afetando o sono dela. Você tem noção. E eu já mandei manipular uma fórmulazinha natural que eu trabalho com a parte natural. Fitoterápico, né? Homeopático. Medicina molecular, né? E aí mandei manipular para ela direitinho. Aí eu fiquei extremamente preocupada no dia que ela chegou e disse, mamãe, eu já tomei a dose dupla, mamãe. Eu disse, quem mandou você tomar a dose dupla, minha filha? Vem cá, vamos sentar. Isso. Vamos sentar, o que está acontecendo? Aí ela começou a chorar, por que eu não consigo dormir? Por que eu não consigo dormir?
né? É aquela preocupação do não conseguir dormir. Eu disse, minha filha, pare de pensar. É isso, as Porque se crianças já você pensam parar de tanto, né? pensar, você vai dormir. Aí já não quer ir pro quarto. Exato, Aí aí já quer começam ficar as no celular. evitações, né? Aí como eu não dou celular a ela, Uhum. né? Só dou celular assim esporadicamente, então já facilita para não estar intoxicação aí por luz azul, né? Vai Mas bater lá no seu quarto, mamãe, não tô conseguindo dormir. agora ela parou. Agora ela tá pegando um livro, eu começo a ler. Ótimo, ótimo. Pegou um mangazinho que ela tem. Aí ela tá começando a ler. Mas eu fiquei preocupada nesse dia que ela falou isso. Fiquei preocupada porque eu vi ali como se fosse uma mudança de personalidade nela. E eu por conversar muito, né? A gente conversa muito, assim, tem essa visão integrativa. Eu fiquei extremamente preocupada. Meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa com minha filha. Isso. A minha mãe chora. Ela E o sempre pior diz, não é onde eu nada. tava que eu não vi nada disso. Eu falei, mãe, tu tinha acabado de parir. Tu tinha acabado de enterrar teu marido. Pariu uma criança. Tava no hospital, tentando um processo de cirurgia cardíaca. Mas a gente se culpa. E ela Não tem disse onde é que eu como. tava. Eu falei, Porque, por exemplo, agora eu tô com a minha filha de 2 meses, não tenho como, tipo, dar 100% de suporte à minha filha de 8 anos, uhum. mas tenho que ser mãe das duas. Exato, exato. Tem que ser mãe. E dar conta dessas coisas que estão acontecendo. Importante também. E assim, quanto antes, assim, que legal que tu tá despertando para entender os sinais que a tua filha tá te dando. Eu acho que isso é muito importante. E é não deixar passar. É de fato conversar, trazer ela para perto, ouvir as questões dela, né? Uma coisa que eu tenho feito muito é não isolo ela do cuidado com a irmã mais nova. Muito pelo contrário. Vá. Minha filha, pegue ela ali no berço. Trazer ela pra traz perto, ela pra mim, né? minha filha. Me ajuda a botar, pega a fraldinha dela, bota a fraldinha dela pra mim. Então, assim, eu não tipo assim, sai de perto que eu tô fazendo isso. Não, vem pra cá e me ajuda a cuidar da tua irmã pra não ficar sozinha. Perfeito. Eu preciso da sua ajuda. Perfeito. Eu tô sempre fazendo E isso. Bruna comentou, né, que a dor, a gente não consegue mensurar a dor do outro, né, Bruna? Então, se ela, por acaso, chega pra você e diz assim, mamãe, eu tô indo pro quarto e aí, de repente, eu começo a pensar que você não gosta de mim, e aí você vai falar, não, minha filha, mas a mamãe te ama. É a gente acolher que aquela fala é um pensamento dela e que é um pensamento distorcido. E aí você começa a enxergar assim, o que ela falar, a gente tem que dar credibilidade, seja ela, seja adolescente, seja adulto. Ele pode falar algo que pra gente que está escutando pode ser a coisa mais absurda do mundo. Mas para ele é verdadeiro. A gente tem que validar o que o outro está sentindo, independente do que seja, de como ele venha falar pra gente. Isso aí aconteceu com relação a... gente idosa sempre tem dizendo assim, eu vou morrer de não sei quando, né? Gente idosa sempre fala isso, né? E ela escutou os avós falando isso. Menina, essa menina quase que entra em tilt, parafuso. Que não queria mais dormir, eu quero ficar na casa dos meus pais, de vovô e vovô, eu quero ficar na casa do vovô. Disse, minha filha, vem cá. O que é que tá lhe fazendo ficar? Você não vai morar com seus avós. O que é que tá acontecendo? Me explique. Aí depois de uns 3 dias eu perguntando isso, aí ela chegou pra mim chorando, desesperada, dizendo que meus avós são muito velhinhos. Então ela já E eles podem morrer amanhã e eu não aproveitei o suficiente. Não acredita? Aí eu tive que dar um carão nos meus pais. Infelizmente. Eu disse, vocês estão gerando ansiedade na menina, pelo amor de Deus. Me ajudem. Ela quer se proteger do sofrimento. Do sofrimento, exatamente. Gente, quais sinais, assim, uma pessoa pode apresentar quando está em sofrimento emocional profundo, assim? Porque, assim, eu detectei, minha filha foi mais transparente, mas outras pessoas não, como você disse, que foi se fechando e sua mãe não conseguiu enxergar, né? Mas talvez eu tenha enxergado porque eu já vivo nesse contexto de cuidado integrativo, né? Então, assim, vamos falar para o pessoal, para o público que não tem esse contexto muito vivenciado na rotina do dia a dia. Quais são esses sinais que a gente pode detectar numa pessoa que está nesse sofrimento profundo? Ranage, eu acho que é importantíssimo a gente cuidar. Falando primeiro de si, né? Cada um, a gente sabe o que pensa, o que sente, né? Então, eu acho que primeiro se avaliar, né? O que é que eu tenho pensado mais todos os dias? Será que tem algum pensamento que todos os dias me traz angústia? Às vezes eu tenho um seguidor que me diz assim,
Ah, Bruna, quando eu acordo de manhã, eu já acordo ansiosa. Assim que eu abro os olhos, eu já tenho crise de ansiedade. Como que isso funciona? É esse conteúdo, esses pensamentos, eles vão trazer isso. Então, conteúdo de pensamento tem que avaliar, sabe? O que que eu tenho pensado? O que que eu tenho alimentado mais a minha mente? Né? Quais são as informações que eu tenho alimentado, que tenho pensado, gastado mais tempo pensando? Qual o sentimento? Eu passo mais tempo tranquila ou mais agoniada, mais angustiada? Estou já com medo de sair de casa, medo de fazer alguma coisa. Eu sinto que eu já estou me privando de algumas coisas. A pessoa precisa fazer essa autoavaliação. Quando a gente pensa no outro, né, tem que avaliar a pessoa que está ficando mais excluída, né, está mais fechada, mudança brusca de comportamento, de humor, né, tava ali tranquila, daqui a pouco, né, tá tendo, sei lá, alguns picos de humor diferenciado, tá muito calada, de repente não tá mais aparecendo. Gente, a gente precisa ler os sinais, né? As pessoas dão sinais. E a gente precisa tá atento ao outro. Tá todo mundo tão envolvido, às vezes, com o seu cotidiano de vida, né? Que às vezes esquece de ler, fazer essa leitura, do quem tá do lado. É, do lado. Esses dias eu tava em casa e uma amiga começou a me dar prints de uma amiga dela que eu não conheço. E ela só me mandou assim, essa amiga foi postando stories e fazendo algumas frases assim em relação aos filhos. E essa minha amiga detectou, tem alguma coisa. Essa frase tá estranha. E aí ela deu print desses e me mandou, Bruna, isso aqui tá certo ou tá soando uma despedida? E aí eu falei, tá estranho. Essa frase realmente com fotos nos filhos e a última foto era ela, tipo assim, fim. E aí, de fato, ela demorou a conseguir contato com essa amiga, mas quando conseguiu, ela tava realmente já nessa idealização de, tipo, tinha deixado já a cartinha e tudo, e ela conseguiu intervir. Então, assim, talvez para algumas pessoas ali tenha sido só alguns stories, mas para quem tá antenada, já interpreta. Quando você conhece a pessoa, tu já aqui tem alguma coisa que está escrita entre linhas que não é o perfil dela, né? Então, ali ela conseguiu ler um sofrimento e, graças a Deus, ela conseguiu ajudar, interviu e deu tudo certo. Mas é isso, a gente tem que estar com esse olhar apurado, né? E às vezes pode ser pelo Instagram, mas eu vou dar um outro exemplo também. Já atendi uma pessoa que era brasileira, morava na Alemanha e ela tinha um relacionamento abusivo e para todo mundo ela estava sempre sorrindo. Acho que ninguém foi capaz de perceber nada, mas em casa, quando ela chorava, ela se mutilava, ela se cortava, ela aparecia com manchas roxas. Então, às vezes, não pode ser uma escrita, uma fala, mas pode ser no corpo, sintomas. E, nossa, você tá vendo aquela pessoa ali um pouquinho mais roxa, arranhada. Mas ela dava desculpas para isso? Ela dava desculpas. E ela chorava, ela era muito autocrítica, né? E ela chorava e tentava se culpar por aquilo estar acontecendo e ela não conseguia sair do país porque ele tinha pego o passaporte dela. E aí até ela conseguir solucionar tudo isso, ela falou, se eu não conseguir voltar para o Brasil, eu vou dar fim à minha vida aqui mesmo. Então, às vezes, a gente não consegue detectar numa escrita, numa fala. Já teve também uma outra pessoa na família do meu esposo, que depois que ela bem alto e infelizmente não conseguimos de uma forma geral na família salvar. Ela chegou na casa da amiga, ela já foi tudo pensando.
Já foi tudo esquematizado. Ela sabia que a amiga morava em um apartamento, ela sabia que aquela varanda ela já tinha ido lá uma vez, ela sabia que aquela varanda não tinha tela. E aí ela chegou lá e disse, ai amiga, me dá um copo d'água que eu tô morrendo de sede. Foi o tempo da amiga ir na cozinha e ela já foi direto para a varanda. Então, assim, às vezes a gente acha que frases, né, ela dando informações e a gente tentando chegar dali, chegar daqui, uma conversa, vamos procurar. Mas às vezes a pessoa está tão decidida. Imagina que... o tamanho do sofrimento. Do sofrimento. E a família inteira Sabe que eu sofre. sempre achei que não. Porque tem gente que diz assim, é covardia. Não, eu acho que é um ato de coragem muito grande você tirar a própria vida, porque, meu Deus, eu não tenho coragem, essa coragem, sinceramente. É muito sofrimento, sabe, Ana? Muita falta de esperança, de achar que existe uma solução. É uma que decisão existe um muito, amanhã. muito forte. É um sofrimento que a preciso gente um nem sofrimento idealiza, muito latente assim, para né? poder. Tanto até quando a pessoa tem, né, esses atos autodestrutivos, que ela quer se machucar. Eu tenho uma paciente que ela faz isso, ela, Bruna, mas às vezes parece que vai me aliviar se eu trouxer para o físico. Então, assim, é uma dor tão grande na alma, interno, que ela quer produzir aquela dor no físico para ver se alivia o interno. Então, de fato, Principalmente aqui nos dedos. sofrimento psíquico não é brincadeira. antebraços. Não é brincadeira. A gente não pode esperar com que isso vai passar, é só pensar positivo, é só não pensar mais nisso. Não é brincadeira. Começa com, às vezes, um pequeno pensamento ou uma pequena situação, uma pequena imaginação, e se não tratado, vai levando para esses E lugares. as pessoas de dor. ignoram muito o acompanhamento psicológico, infelizmente ainda. Porque eu trato, a gente tem essa visão multidisciplinar aqui no Instituto, e eu trato muitos pacientes que vêm oncológico, pacientes com feridas de muitos anos, que está fazendo diálise. Então, assim, são vários contextos de saúde que levam o paciente, quando eu estou vendo, já está tomando um psicotrópico. Né? Então, assim, mas não quer fazer o acompanhamento terapêutico. Exato, eu sempre digo E isso. é uma luta para levar esse... Simone está aqui comigo, sabe da luta que a gente tem, assim, de levar esse paciente a realizar um tratamento. Por que isso acontece ainda? Física. Exato. É sempre para a questão física, porque a resposta que eles dão não mais é a minha coluna que dói, não mais é uma espondilite, não mais é um problema que eu tenho horroroso na cervical que me dá essa enxaqueca. Então nunca são as emoções. Sim. Né? Sim. E eu acho que... E não que elas andem separadas, né? Não é que estejam separadas. Não, tô Só dizendo pode assim, até ter o a diagnóstico. resposta deles, mas né? a resposta para fugirem deles da terapia, né? Verdade. E eu acho que a gente precisa normalizar essa questão da aceitação, da gente falar sobre nossas emoções. A necessidade e a disso. necessidade. A terapia, ela é trabalhosa. Então, todo mundo quer um remedinho porque uma pílula é mais rápido, né? Então, é o que eu sempre explico para o meu paciente. Tá tomando lá o seu antidepressivo, tá aqui, ó, as emoções estão aqui gritando, tá? Então, a gente foi lá e tomou o remédio, tá? Bloqueou aqui. As emoções estão aqui gritando ainda, mas ele tá só bloqueando. E aí a pessoa pensa, ai, que bom, passou, né? Aí ela tira o antidepressivo, porque tô bem. Daí ela volta. Daí ela fica nesse vai e volta. Por quê? Porque a raiz do problema Não foi tratada. não é tratada. Ela tá na sua emoção. Então, o antidepressivo, os ansiolíticos, eu não sou contra. Eu sempre falo Também isso. não. Mas eu acho que hoje o uso é excessivo e absurdo em pessoas que não precisariam estar tomando. Então, tem uma ansiedade, toma um antidepressivo. Como assim? Vamos primeiro conversar. O tratamento começa de trás para frente. Você vai primeiro na terapia, a gente cuida, avalia do seu psicológico, seu emocional. Se o seu terapeuta achar necessário o uso do psicotrópico, aí ele te encaminha para um psiquiatra. E aí a gente faz um tratamento medicamentoso, que é tratamento com início, meio e fim.
para sair do antidepressivo. O antidepressivo não é para tomar pro resto da vida, ele é tratamento. Mas você sabe que eu acho que isso acontece por conta da nossa cultura. Claro. Porque a cultura de tipo, só o médico soluciona. Sim. Aí antes de procurar um psicólogo, Claro. né, eles vão procurar um profissional psiquiatra. Porque É porque eu quero um alívio rápido, imediato e instantâneo. Alguém me tira essa agonia Até que eu tô a aqui. propaganda, né, dos remédios, né? Alívio já. Né? é mesmo. Alívio já. Então eu vejo assim, o remédio ele traz dá essa marketing. maquiada, né? E nas emoções, mas aí a pessoa diz, Bruna, eu não aguento mais. Gente, às vezes eu recebo paciente tá tomando 4, 5, é antidepressivo, antipsicótico, é um remédio para dormir, é um para acordar, é um para dormir de novo, porque o que eu tomei para acordar me acordou demais. Aí eu tenho que tomar um para dormir, daí tem que tomar. Então, assim, vai entrando, porque depois de um determinado tempo, o corpo se acostuma com aquela dosagem. Daí, daqui a pouco eu tô de 10, tô de 20, tô de 30. Porque o principal não tá sendo, Bruna, a dosagem já não tá mais dando conta. Não vai dar. Tem pessoas que me procuram para fazer desintoxicação e desmame das medicações. Mas eu digo logo, não faço se não for com acompanhamento terapêutico. Não vai dar certo. Vai Então, voltar. assim, Vai eu voltar. só faço se for com acompanhamento terapêutico. Acabou de sair um contexto assim. E aí eu perguntei, você já está fazendo terapia? Aí já estou fazendo há tantos anos, não sei o que. Então me bote em contato com sua profissional, porque eu preciso acompanhar sua evolução. Exato. Para poder fazer isso aqui dar certo, eu preciso Exato. saber como é que tá isso aqui. Exato. Então, assim, eu só trabalho em conjunto. Se o senhor quiser vir para cá, fazemos todos aqui. Caso contrário, eu preciso que você me coloque em contato com lá. Então, assim, eu acredito muito nesse trabalho multidisciplinar, nessa condição em conjunto. Claro. Na terapia, Ana, a gente também trabalha com a psicoeducação. Então, aquela pessoa que está fazendo terapia, ela precisa compreender, ela precisa tomar consciência. Não só das emoções, né, Bruna, mas ela precisa compreender esse processo. Ela precisa compreender que o medicamento vai agir nos neurotransmissores dela e que esses neurotransmissores também podem ser ativados com atividade física, com alimentação. A psiquiatria hoje não é mais uma questão de, olha, se você quiser fazer atividade física, você faz. Não. Faz parte do protocolo, faz parte do processo. Faz parte do processo você ter uma alimentação saudável, porque isso também vai ajudar nos neurotransmissores. A gente precisa entender que nós somos um sistema e que nada funciona sozinho. Nós não vivemos sozinhos como seres humanos. O seu paciente também autorresponsável da sua própria... Compromisso. É ele ter compromisso e responsabilidade com aquilo da mudança dele, do processo de mudança dele. E ele entender que só vai haver mudança se ele tiver essa autorresponsabilidade. E ele só vai compreender com a autoconsciência, né? Com a autorresponsabilidade. Gente, o que cada um de nós, assim, porque é difícil quando a gente não está nesse contexto, talvez seja difícil a gente entender como é que o outro entrou nesse contexto, né? Às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, como é que cicraninha que era tão... por exemplo, você dizer para mim que passou por uma condição dessa, com a alegria que você me expõe, hoje é impressionante, não é incoerente, então, entendeu? A Simone não se retorce. Eu digo que eu sou curada, eu sou uma mulher curada de fato do transtorno do pânico há 17 anos, eu sou livre de crises e de medicação. E eu ajudo pessoas nesse intuito. Para mim, a cura é eu me livrar dos sintomas. Se aquilo já não faz mais parte da minha vida, é que nem quando eu tô gripada. Mas assim que os sintomas vão embora, eu não tô curada da gripe, pronto, eu tô curada do transtorno do pânico. Né? Claro que eu cuidei do meu corpo físico, eu cuidei das minhas emoções, da minha alma, dos meus sentimentos na terapia, fiz muito tratamento. Cuidei do meu corpo físico na época que eu precisei tomar medicação. Imagina, foi em 2003. Então, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha super pequena. A primeira vez que eu ouvi transtorno do pânico foi quando eu recebi o diagnóstico. Então, eu não sabia o que era. Eu lembro que eu li na capa de uma revista Pânico,
e eu comecei já a ter palpitação. Então, eu nunca tinha ouvido falar, eu de fato não sabia, eu era uma adolescente caída e gaiata no navio, assim, literalmente no transtorno. Então, eu fui cuidar das minhas emoções, cuidei, tomei medicação, fiz terapia e eu fui cuidar da minha vida com Deus. Eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. E aí, eu fui cuidar dessa tríade. E aí, quando eu comecei, foi um trabalho de 4 anos, né? Onde eu passei por todo esse processo e eu fui saindo, desmamei da medicação, também acho que por 1 ano e meio, 2. Fui fazendo esse processo de desmame e trabalhando a cabeça, né? Transformação de pensamento, renovação da mente, fui cuidando da minha vida com Deus, fui cuidando das minhas emoções, sempre acompanhada com terapia. Aquela menina trancada dentro de um quarto, que não fazia xixi sozinha. Eu falo, gente, esse lugar, é possível sair desse lugar. E eu dou glória a Deus por ter passado por lá. Não quero voltar, em nome de Jesus, mas eu dou glória a Deus por ter passado por esse lugar, porque hoje esse é o meu ministério. Hoje esse é o meu propósito de vida, é ajudar pessoas que passam por esse sofrimento a sair desse lugar. Né? Hoje eu tenho ânimo, eu acordo feliz por saber que eu vou ajudar alguém nas minhas redes sociais. É minha pílula. Eu vou entrar nas redes sociais, eu vou fazer live e às vezes uma resposta que eu vou dar ali para alguém vai gerar um alívio. Essa pessoa vai se sentir melhor, ela vai criar expectativa de sair desse lugar. Eu sempre digo, é um cativeiro e se a gente não tiver ligado, a gente fica lá dentro. Mas tem estratégia para sair de lá, porque o nosso cérebro ele é muito poderoso, ele é uma máquina perfeita. Se a gente aprender a usar ele em nosso favor, a gente sai desse lugar. É fácil? Não. Não é fácil, mas é muito possível. Eu quero lembrar a todos vocês que aqui no Instituto Rona Lima nós temos acompanhamento gratuito para todos os pacientes que estão em tratamento sobre espiritualidade. E não é religiosidade, é espiritualidade. É para te ajudar a conduzir esses momentos aí, tá? E eu acho que aqui em João Pessoa, acho que é o único lugar que a gente está disponibilizando e faz parte do ministério da minha família, do meu marido. Que demais. E eu sempre digo assim que ele sempre diz, na verdade, eu sempre escuto, é que se a gente leva a palavra e se uma pessoa apenas foi tocada, já foi suficiente. Já valeu demais. E eu dou glória a Deus por isso e estou muito feliz a gente disponibilizar esse tratamento aqui, porque faz parte do nosso ministério também. Claro, isso faz parte da vida. Eu acho né? muito importante, Rana, você falar desse processo gratuito, porque às vezes as pessoas que estão nesse local, enclausuradas, sem saber que existe esperança, ela não consegue sair sozinha de lá de dentro dessa caverna. É verdade. E precisa de um convite desse que você está dando. Às vezes começa a ir pela espiritualidade, às vezes nem pode nem investir. Tem isso. É verdade. Isso, né? Mas começa a ir pela espiritualidade e sai do buraco. Exato, tem que sair. Tem que sair. Eu sempre digo, chegou até mim, agora é uma guerra minha também. A gente vai sair desse lugar. Eu digo isso a todos os meus pacientes. Você chegou até a mim, agora a guerra é nossa. minha. Isso aí, é isso. É justamente isso. Choro junto no final, comemora. A gente eu me alegro. Nossa, eu me alegro demais. Me alegro muito. Eu fico igual pinto no lixo. O que cada um, assim, você falou indiretamente aí, fui fazer atividade física, fui cuidar do meu corpo, fui cuidar da minha mente, mas vamos práticas simples, mas simples, não deixa de ser simples, né? Do que a gente pode fazer para reduzir essas crises que a gente venha a passar, ou se a gente está visualizando que está entrando num contexto de crise, de ansiedade, como a gente pode sair dela, quais os exercícios, as práticas, né, de saúde mental que a gente pode utilizar, ferramentas, eu acho, não sei. Tem muita técnica. Eu sempre digo que crise de ansiedade, quando ela chega, ela chegou. Agora a gente tem que esperar ela passar. A gente não pode lutar contra os sintomas físicos, porque quanto mais eu querer lutar contra ele, mais forte ele fica. Não é assim, Simone? Eles ficam mais intensos. Então, não combater. Começou a se sentir ansiosa, senta ou deita, né? Fica deitadinha, sentada, e exercício de respiração. A nossa válvula
é oxigênio. Toda vez que a gente respira errado, na verdade, né? O dia todo a gente passa respirando de uma maneira errada. Então, pouco oxigênio no cérebro, né? Pouco mandamos informação boa lá para o cérebro através da respiração. Então, numa crise de ansiedade, entrou num ciclo aí, crise de ansiedade, primeira coisa, eu sempre digo, pergunta, isso que eu tô assustada, que tá fazendo com que o meu coração acelere, é real? Tá acontecendo aqui agora ou é uma imaginação? É só um pensamento. Às vezes a gente tá lá na frente só imaginando e tá começando a sentir os sintomas de algo que não está acontecendo aqui. Então, primeiro questiona aí o que eu tô pensando. Meu coração acelerou agora por quê? Porque eu tô preocupada com o quê? Assustada com o quê? Questiona isso. E respiração. Puxa o ar pelo nariz, contando até 4. Tranca esse fôlego, contando até 7. Solta devagarinho, contando até 8. É respirar. A gente precisa respirar e esperar a crise de ansiedade passar. O que a pessoa precisa aprender é que a gente tem formas e estratégias de não fazer com que ela entre em crise. Se a gente começa a trabalhar na estruturação desse pensamento, no que causa o medo, no que assusta, ela não precisa ficar entrando em crise de ansiedade toda hora. Ela começa a questionar essa estrutura desse pensamento. Por que eu estou pensando isso? Desde quando? Por que isso é repetitivo na minha mente? O Bruna, Às às vezes precisa ter a psicoeducação. Exatamente. Meninas, às vezes assim, a gente fala que a internet realmente está levando muitas informações. A Sim. gente está levando, por exemplo, agora claro. informações construtivas. É. Mas, às vezes, a internet também atrapalha nesse Muito. Eu digo pro meu paciente, Dr. Google, por favor, abandona o Dr. Google, agora o chat GPT, né? Vai pesquisando e aí lê o que E não vai está seguindo preparado aquilo. e aí interpreta de um jeito que não é para interpretar e aí entra num surto. Então, assim, a gente precisa avaliar, por isso que eu digo, seja responsável. Procura assistir, ouvir coisas que vão gerar vida, que vão te fazer sair desse lugar. Para de ficar lendo a bula lá do remédio, as advertências, né? As partes. Se não vai me agregar, não escolha. Faça boas escolhas. Não, evite esses. Sabe, evita filme bobo, evita alimentar a mente com besteira que não é pra você. Eu vou até falar de um filme que você falou que gera às vezes ansiedade, né? Eu quis esquecer o nome desse filme até. Eu só sei a atriz que fez. E foi com Julia Roberts. E era um navio que ia chegando. E o mundo foi acabando. Era como se o mundo estivesse perdendo toda a conexão pela internet. Então tudo ia ficando sem GPS, sem nada. E o mundo ia se destruindo, as coisas os aviões iam caindo, porque não tinha mais. Avião ia caindo, os carros iam batendo. Ai, que As pessoas... Quando eu comecei a assistir o filme, eu falei assim para meu esposo, eu não quero mais assistir. Eu fiquei uma semana pensando, porque no filme ele fala sobre os países que poderiam fazer isso. E aí eu fiquei pensando assim, comecei a ficar querendo pensar, meu Deus, e se isso acontecer? Porque eles estão dando ideia. Eles fizeram um filme e eles estão dando Perfeito. ideia. Pensamento ansiogênico. E aí eu Que vai gerar comecei sintoma a físico. ficar pensando, eu disse, eu não quero mais assistir isso. Não quero. E parei de assistir. E ele para com isso, isso é besteira. Pra ele era uma besteira. Mas Pra cada um mim, interpreta de um jeito. Exatamente. E aí eu não queria, parei de assistir. E fui e fiquei preocupada. Meu Deus, e se isso acontecer? E se esse país que é cheio de bombas e disse fizer isso? E aí eu fui ter que pensar, aí fui Se raciocinar e me reorganizar. Gente, eu queria que vocês... Eu tinha um roteiro aqui pra falar muito, mas a conversa Eu tá falo- tão boa. eu falo demais, né, Não, mas é amiga? que a conversa tá muito boa, entendeu? A conversa tá muito boa, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a rede de apoio que a gente necessita nesse contexto. A importância de ter uma rede de apoio nesse processo de ansiedade. Uma das coisas em que ela falou, né, das estratégias, né, quando você começa a perceber que está tendo os sintomas. E uma das estratégias também que eu sempre comento nas sessões, Bruna, fala que você não está se sentindo bem. Para qualquer um que esteja ao seu redor. Tem uma amiga que você confia, liga para ela, diz, eu não estou bem, eu estou sentindo assim, assado. Tem um parente, então a rede de apoio, ela vai fazer esse convite que você falou aqui para os seus ouvintes. Vem que eu estou te ajudando, né? Vem que eu estou
eu posso não sei o que fazer, mas eu quero passar junto com você. Então a rede de apoio, ela costuma ser assim de fundamental importância. Em casa, ou seja parente, seja amigo, seja em tomar um café, seja às vezes as pessoas postam, né? Eu não fui para minha terapia, mas fui a minha academia, a minha terapia. O meu vinho é a minha terapia. Eu acho assim que pode ser terapêutico, mas não é a terapia, mas é uma rede de apoio que ela encontrou naquele momento para suportar aquela ansiedade. E Bruna deve ter aí mais... A rede de apoio, ela é muito importante, mas não é todo mundo que tem, né? Às vezes a pessoa diz, Bruna, eu não tenho com quem falar. E eu acho que quem convive com alguém que sofre também precisava de ajuda, porque muitas vezes as pessoas não sabem como ajudar. Elas não sabem como se portar. As pessoas sofrem muito às vezes nos casamentos. A minha mulher tem crise de ansiedade, o marido acha que é besteira, e aí às vezes isso leva a problemas no casamento, porque vai interferir no diálogo e vai interferir numa série de coisas. Então, quem tem alguém na sua família que sofre, provavelmente